sou Thaís Oliveira, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Aqui com Thaís. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o terceiro episódio da primeira temporada de The Choice. Esse episódio é intitulado como Jesus ama as criancinhas. Confesso que achei um episódio muito interessante, muito divertido, mas ao mesmo tempo é um episódio que é muito impactante, tem muitos ensinamentos para nós. O episódio começa diferente dos outros episódios. Sempre no início dos outros episódios aparece uma criança e alguém contando uma história. E nesse episódio a gente começa vendo Jesus num local reservado, está apenas ele, já é a noite e ele está orando, falando com o pai. Tem ali a sua barraca onde ele passou a noite, tem a sua comida. E no outro dia, ao amanhecer, a menininha está brincando, sai correndo para brincar e encontra essa barraca. Quando ela vê que está se aproximando alguém, ela se assusta, recua, se esconde e fica observando. E depois ela vai embora. A gente vê uma cena dela conversando com seus pais, né? E pedindo autorização para ir na casa de alguém e tal. E ela vai com seu amiguinho, ela chama Josué e o nome da menininha é Abigail. E eles vão até lá e ficam escondidos para ver quem é aquele homem, se é um homem bom. Porque eles ficam curiosos, né? Coisa normal de criança. E ali tem a cena que Jesus está orando, é uma cena muito engraçada. E ele fala assim: pai, que essas criancinhas que apareceram e ficaram me observando, que elas não tenham medo, que elas entendam que eu sou uma pessoa boa. E muito obrigada por essa criancinha não ter comido a minha comida. Então ali as crianças aparecem e Jesus começa a conversar com elas. E é muito interessante, bonito os ensinamentos que Jesus dá aquelas duas crianças. E aí no outro dia, Abigail e Josué já trazem outras crianças e ali Jesus começa a ensinar aquelas crianças e sempre por um período de tempo, a série não diz o período de tempo, mas aparecem cenas, né, deles indo até Jesus e depois eles voltando ao ensinamento. Eu acho interessante porque criança às vezes consegue perceber coisas que nós adultos já não percebemos, já não damos tanta importância. E eu acho interessante que na volta, quando eles saem do primeiro ensinamento, ele é um profeta, será que ele é o Messias? Enfim, o questionamento daquelas crianças. E são crianças bem inteligentes. Acho bonito também uma parte em que Jesus pede para eles citarem um trecho bíblico chamado Chamar. E eles citam todos juntos ao mesmo tempo, e eu acho aquilo tão bonito. E no episódio Jesus se emociona naquele momento que aqueles meninos estão, né, declamando aquele texto bíblico. Mostra pra gente, né, essa questão de que realmente as crianças precisam serem ensinadas a amar a Deus, a conhecer as coisas de Deus. É bem interessante e fala muito aos nossos corações. Jesus continua ensinando aquelas crianças, fala coisas sobre honrar o pai e mãe, obedecer aos professores. E eu acho interessante que tem um dia em que o menino questiona ele: mas meu amigo fez isso e tal, e eu fiquei nervoso com ele e revidei. E aí Jesus fala sobre a questão do perdão, sobre a questão da vingança. E ele fala: mas o rabino ensinou isso, isso e isso. E eu acho interessante que Jesus não fala mal do rabino. Ele ainda fala: olha, vocês têm que obedecer seus professores. É claro que em alguns momentos eles têm algumas ideias que podem ser diferentes, mas o que a Torá diz? Então, eu acho interessante isso. O que a Bíblia diz? Né? O que a Bíblia diz a respeito? Isso nos ensina, né? Muitas vezes a gente tem se alimentado de muitas palavras, muitos ensinamentos, mas o que de verdade a palavra do Senhor diz a respeito disso? Isso é o mais importante. Então, assim, outro fato importante ali no vídeo foi um episódio todo em que passa Jesus com as crianças. Que faz uma menção ao dia em que Jesus foi curar Maria. A menina Abigail faz uma pergunta e Jesus diz assim: eu precisei ir ajudar uma amiga que estava há muito tempo passando por situações de coisas do passado, enfim. Então dá a entender de que era Maria, fazendo um link com os outros dois episódios, mas sendo um episódio totalmente diferente. E eles questionam Jesus quanto tempo Jesus vai ficar ali. Então Jesus disse que
ele não sabe, mas que ele vai ficar o tempo determinado que precisa e que logo depois ele vai para outros locais e vai fazer o que o pai o mandou. Achei interessante que aquelas crianças são extremamente ensinadas sobre a Torá, sobre as coisas, né, de Deus ali na cultura judaica. São extremamente afiadas quanto a isso, quando Jesus os questiona, eles sabem responder. E a série, o capítulo, né, termina com Jesus deixando uma mensagem para Abigail, um presentinho para ela que ele tinha feito. E não sei o que é que vai vir no próximo episódio, mas confesso, eu esperava que a série desse continuação ao que estava acontecendo nas história de Pedro, a história de Maria, Nicodemos. Mas assim, foi muito interessante, foi algo diferente, surpreendente. É uma série que ela não vai muito pela lógica do que a gente imagina. Então, vamos ver aí, né, o que é que o quarto episódio vai nos mostrar. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, comenta o que é que você achou. Você está acompanhando a série? Você achou interessante? Você percebeu alguma coisa mais nesse episódio que talvez eu não tenha percebido? Então é isso. Tchau, tchau.